Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série com exercícios resolvidos no Portugal. Essa aqui foi uma dúvida que surgiu lá no grupo do Facebook, tá? E aí o pessoal tentou resolver e ainda ficou com algumas dúvidas, então vou trazer ele aqui no vídeo, tá? Ele é um exercício um pouquinho complexo, abstração, tá? Então o que que ele pede? Ele pede para entrar com o número n e calcular a série h, tá? Aí observem a série aqui. É um menos um vezes 2 menos um vezes 3 mais um vezes 4 mais um vezes 5 menos um vezes 6 menos um vezes 7 mais um vezes 8, tá? Se você observar, isso aqui é uma série alternada, tá? E mais específica ainda, é uma série alternada de 2 em 2. Então, o primeiro elemento é um, depois os próximos elementos são com sinais negativos, os próximos dois são com sinais positivos, os próximos dois sinais negativos, os próximos dois sinais positivos e assim segue toda a série, tá? Uh, os elementos vão crescendo, então é um, depois é 2, 3, 4, 5. Então a gente vai entrar com um número, por exemplo, vamos digitar o número 6, tá? Então a gente tem que calcular até aqui. Outra coisa, quando a gente for calcular, por exemplo, a gente digitou 6, então a gente vai ter que calcular a série até essa parte aqui. Essa parte aqui, esse menos, a gente não pode calcular, tá? Então a gente tem que criar uma condição aqui que faça essa separação, tá? A grosso modo, vocês pesquisem depois séries alternadas, tá? A grosso modo, uma série alternada, tá? Normal, então é o primeiro elemento positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ela tem essa forma aqui, então é um somatório, né? De menos um elevado na n mais um em an, tá? Neste caso específico aqui, tá? Como é uma série alternada, o somatório do valor ele funciona mais ou menos parecido, pelo menos a parte do sinal aqui, só que a gente tem agora, a gente não tem uma n aqui, né, que teria o n, por exemplo, aqui teria o n, faltou o n, tá? Neste caso aqui, a gente tem que são dois elementos, não é apenas um an, a gente tem um x e a gente tem o próximo elemento, que é o x mais um, tá? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem, por exemplo, a gente tem o 2 que seria o x, e o 3 aqui, que seria o x mais um, que dá o 3, tá? Então, ele tem mais ou menos esta cara. Só que como vocês já viram, eu expliquei, por exemplo, se eu digitar o 6 ele cai exatamente aqui, tá? E o 7 cairia aqui neste elemento. Então a gente vai ter que fazer uma separação disso daqui dentro do nosso laço, porque se a pessoa digitar um número e este número for apenas a primeira parte aqui, a gente tem que executar o cálculo aqui, tá? E a mesma coisa aqui, tá? Então a gente vai separar essas partes aqui dentro do código, tá? Então por isso que eu digo que isso aqui não é um exercício tão trivial assim, tá bem? Bom, eu vou fazer no Portugal, mas quem utiliza aí, eu sei que tem bastante gente que utiliza o Visual G ou o Visual, tá? Ele deve ter uma biblioteca também matemática, tá? Eu não utilizo muito, mas eu acredito que deve ter. Então, para facilitar essa parte aqui que controla o sinal, tá? Isso aqui é o que controla o sinal da nossa sequência, tá? A mesma partezinha aqui de cima, ó. Isso aqui controla o sinal da nossa sequência, tá? Então, para controlar isso daqui, tá? Eu vou fazer usar a biblioteca matemática, uma função de potência, tá? Que vai nos auxiliar bastante. Bom, quem não quiser pode fazer na mão, tá? Mas aí eu acho que vai dar mais trabalho, mas enfim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um zoom aqui também, tá? Deixa eu aumentar aqui. Eu acho que assim fica bom, né? Inteiro. Vamos criar os nossos valores aqui. Então, o n, que é o valor que a pessoa vai digitar. O nosso h, que é a nossa sequência, né? Eu vou colocar igual a 1, tá?
porque se ele não digitar nada, eu já vou mostrar o próprio H, tá? Ah, eu posso colocar assim, ah, o AUX. Eu vou precisar de uns valores auxiliares, tá? Então vou usar um AUX igual a 2 e o AUX 1 igual a 3. 3, beleza. Por quê? Porque eu tenho 2 e tenho 3 aqui. A partir desses valores aqui, dessa combinação, que são os dois negativos, que seriam os valores estes dois aqui, tá? Aí eu consigo incrementar eles para as próximas repetições, tá? Então a gente vai ter um laço de repetição que daí vai ficar incrementando esses valores. Então eu já seto esses valores como 2 e 3, que é onde realmente começa a troca de sinais, a alternância de sinais, tá? Quem não estiver muito familiarizado com sequências alternadas ou séries alternadas, dê uma procurada aí porque é um conceito, como eu disse, não é uma coisa tão trivial, tá? Para utilizar a nossa função da biblioteca matemática, eu preciso de um P, que vai ser a potência, né? Eu vou inicializar igual a zero. E também já vou colocar o valor da base, porque a base não vai mudar. A base vai ser sempre menos um, tá? Ele vai dar um aviso ali que o menos um está truncado, mas não muda, tá? Eu posso até declarar o menos um como uma constante, por exemplo, tá? Mas aí não vou fazer isso aqui porque é só para mostrar, mas você pode declarar essa base como sendo uma constante, por exemplo. Eu vou colocar assim, ó, informe um número inteiro. Tá? Você pode fazer um teste condicional se ele colocar zero. Eu não vou colocar, tá? Mas você pode implementar isso. Leia n. Bom, agora a gente entra nos nossos casos aqui, tá bem? Uh, então, se ele digitar 1, tá? Então 1 é essa primeira parte aqui, é o próprio 1, tá? Então eu vou ter que testar se ele digitou 1, que daí eu não vou fazer essa parte da série, né? Eu não tenho por que calcular. Então se o n for igual a 1, eu vou colocar escreva h igual a n, tá? Então se ele digitar 1, então se eu rodar agora aqui, digitar 1, h igual a 1. Se eu digitar outro valor, 3, não vai fazer nada, porque eu não escrevi nada nenhuma parte do código, tá? Então, se ele digitar 1, eu já paro aqui, eu não faço mais nada, tá? Agora, se ele digitou um valor maior do que 1, ou seja, um valor que é 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, eu vou fazer um senão. Senão, e aqui é que começa a brincadeira real, tá? Senão, bom, eu vou ter que escrever um laço enquanto para me testar o meu primeiro AUX, tá? Meu primeiro valor auxiliar, que é este valor aqui, tá? Então eu vou separar estes dois aqui, o x e o x mais 1, eu vou separar eles, tá? Então eu vou primeiro escrever dentro de um laço enquanto, só para controlar esse valor do x aqui, tá? Então vou fazer assim, ó. Enquanto é um laço de repetição, né? Então enquanto, deixa eu abrir e já fechar. Beleza. Enquanto o n, ou seja, o valor que eu digitei, for maior ou igual ao AUX, ou seja, eu não atingi ainda o valor que eu informei. Por exemplo, eu coloquei um 3. Então ele vai pegar o 1, ele vai pegar o 2 e ele vai pegar o 3. Tá? Então, enquanto o n for maior, eu vou ficar executando este laço. Tá?
Então o meu H vai receber o próprio H, porque eu já setei ele como 1 aqui. Então o 1, aquele valor inicial, eu já tenho. Tá? Então o 1 aqui eu já tenho. Tá? Eu estou usando essa notação aqui. Tá? Então H mais igual. E aí eu vou utilizar a minha biblioteca. Eu vou chamar mate.potência. Potência. Beleza. E agora eu tenho que passar o quê? A minha base. E eu vou ter que passar outro valor. Que esse outro valor vai ser o P mais 1. Ok. Por que P mais 1? Tá? Porque da sequência ali, como eu mostrei para vocês, como ela é alternada, uh, este P aqui ele funciona como se fosse o N aqui, tá? Então ele é o valor que da potência aqui. Então este menos 1 elevado na P ou na N neste caso aqui, tá? É que vai determinar a sequência de sinais, tá? Então eu vou ter que ir incrementando este P aqui também. Tá? Então, por isso que eu vou utilizar a função aqui da biblioteca matemática, potência, para facilitar. Tá? Vezes quem? O valor do AUX. Tá? Então, se ele digitar 2, por exemplo, eu já tenho que o AUX é igual a 2 aqui. Tá? Então, vai ser o valor que vai me determinar qual é o sinal que eu vou estar utilizando. Tá? Então, o P é 0, 0 mais 1 vai ser 1, vai ser a base menos 1 elevado na 1. Tá? Vai dar menos 1 vezes 2 vai dar menos 2, que seria o resultado do nosso cálculo aqui, né? Só que como a gente já tem o 1 guardado aqui, daria 0, né? Daria menos 1 no caso, porque vai ficar menos 2 mais menos 1. Menos 2 mais 1 no caso, né? Seguindo a lógica matemática, tá? E aí o que eu faço aqui? Uh, Se ele passar nesta conta aqui, o meu próximo AUX 2, tá, da sequência, então o próximo AUX agora, eu tenho que pular esse valor aqui e o meu próximo AUX vai ser este valor aqui, vai ser o 4. Tá? Então eu tenho que incrementar ele em 2. Tá? Então meu próximo AUX vai ser mais 2. E pronto. A primeira parte eu testei, tá? Agora eu vou dentro do enquanto mesmo eu vou abrir um C. E este C eu vou utilizar para fazer o segundo teste do x mais um, tá? Então eu vou fazer agora o teste, esse teste agora aqui, tá? Eu testei primeiro dentro do laço enquanto normal, testei esse x, esse auxiliar, né? E agora eu vou testar este daqui, tá? Então o que que eu vou fazer? O teste é o mesmo. Então, enquanto n for maior ou igual a AUX 1, quer dizer que eu não atingi o valor ainda, né? E aí o que que eu vou fazer? Posso pegar todo esse trecho de código aqui, eu vou colar aqui, deixa eu colocar assim, ó. Só que agora vai ser AUX 1, AUX 1, aqui vai ser AUX 1, opa, aqui também vai ser AUX 1. Então o processo é o mesmo, tá? Se eu cair aqui e o n ainda for maior que o AUX 2, que é 3, então, por exemplo, eu digitei um 4. Então o n é maior ainda que o AUX 1, que é o auxiliar 1, tá? Então ele é maior, 4 é maior do que 3. E aí ele vai executar a conta novamente. Então ele vai pegar todo o valor de h que eu já tenho, vai somar mais toda essa parte aqui, que eu vou calcular novamente, tá? Essa parte aqui vai me dizer o sinal que eu estou utilizando. Neste caso aqui, vai ser menos também, tá? E como que eu vou alterar esse valor do P? Esse valor do P eu vou alterar logo após que eu saio aqui, tá? Quando eu sair aqui do C e eu testar aqui, tá?
o que eu vou fazer? Eu vou pegar o P mais, aí eu incremento, tá? Aí o meu P passa a valer 1, tá? E aí eu testo. Aí vai ser 1 mais 1 vai ser 2, porque com 1 eu já testei, tá? E aí, todo o valor negativo elevado a uma potência par, né? Ele sempre vai ser par. Então o valor vai virar, o valor do sinal, no caso, né, vai ser positivo, tá? Aí eu vou testar o, aí ele vai testar aqui primeiro, né? Se o n ainda é maior ou igual ao aux. Neste caso aqui, dependendo do tipo de teste, ele vai entrar aqui no enquanto, vai executar o cálculo e ele vai vir aqui e vai testar com o aux1, tá? E aí vai ficar repetindo todo esse processo aqui, para toda a sequência, tá? Até eu atingir a condição e encerrar o laço, tá? E aí o que eu vou fazer? Quando eu sair daqui, eu vou colocar um escreva, um H, que é o valor que eu tenho atualizado agora, tá? E aí eu encerro o algoritmo, tá? Eu aconselho, eu não vou fazer porque pode ficar um pouco demorado, tá? Mas eu aconselho você a executar ele passo a passo aqui no Portugal. No Visual G ou no Visual G, ele deve ter algum, algum parâmetro ali que vocês conseguem executar passo a passo também, tá? Então vocês podem inspecionar os valores aqui, tá? Mas aí a gente pode executar, tá? Ele vai dar um aviso aqui, porque ele das abas de mensagem que esse valor do menos um que ele está truncado aqui, mas não tem problema nenhum, tá? Se eu digitar 1, é 1, tá? Se eu digitar 2, por exemplo, o que vai acontecer? Vai ser menos um, porque ele vai cair aqui, ó, ele vai executar essa primeira parte aqui. Menos um vezes 2 vai dar menos 2. Menos 2 mais um vai dar menos um. Então, a soma, né, da nossa série é menos um. Tá? Se eu colocar 3, por exemplo, coloquei 3, beleza, ele vai dar menos 4. Por quê? Vai dar menos 3, menos 2 vai dar menos 5. Menos 5 com mais um vai dar menos 4. Tá? Se eu colocar 4, por exemplo, agora, ele vai dar zero. Por quê? Ele vai dar, aqui vai dar 4, tá? Mais um ele vai dar 5. Aqui vai dar menos 2 com menos 3, vai dar menos 5. Então, menos 5 com mais 5 vai dar zero, tá? Se eu colocar 5 aqui, ele vai dar 5, né? Porque toda essa parte aqui, ela vai se anular, tá? Vai dar zero e vai sobrar o próprio 5 ali, tá? Se eu colocar 5, 5, certinho. Se eu colocar o menos 6 agora, aí vai dar menos um, que toda essa parte aqui ela vai se anular e aqui vai ser 5 menos 6, vai dar menos um. Se eu colocar 6, menos um, certinho. Aí se eu colocar 7, aí já começa a alterar os valores, né? Coloco 7, por exemplo, ele vai dar menos 8, tá? E daí vai dar menos 7 com menos 6, e aí é só fazer todas as contas aqui, tá? Outra coisa também aqui, se eu colocar 8, por exemplo, aí ele já dá zero, porque daí ele se anula toda essa parte aqui. Aí começa toda a sequência de novo. Tá? Se eu colocar 9, tá? Aí ele dá o próprio 9, porque como anulou toda essa parte aqui, o que sobra é o 9. Tá? O 9 positivo. Então o maior trabalho que a gente tem aqui é deduzir essa sequência nesta forma aqui de somatório, tá? E separar esses termos aqui para a gente testar, tá? Então a gente separa aqui. Primeiro C aqui é só para testar se ele digitou 1, né? Que daí a gente já encerra. Se ele digitar um valor maior que 1, aí a gente coloca dentro do senão. Aí a gente faz todo esse bloco de código aqui, tá? Um enquanto. Tá? Deixa eu até dar um zoom aqui, finalzinho aqui, só para ter uma visualização melhor, tá? Então a gente tem esse laço aqui, o enquanto. Vou fechar aqui essa aba. Beleza. A gente tem o laço enquanto aqui, tá? Então, enquanto n for maior ou igual ao aux, que seria o nosso primeiro x, né, ali, então ele executa a potência, que determina o sinal, vezes o aux, tá?
tá? E nosso auxiliar, que seria o 2. Aí o aux vai ser incrementado de 2, que daí ele vai passar para o 4, né? E aí a gente testa o próximo valor ali, que seria o nosso auxiliar 1, tá? Que seria o nosso x mais 1 ali, ah, aqui na fórmula, tá? Seria essa partezinha aqui. E é assim que a gente vai controlando, tá bem, pessoal? Realmente essa abstração aqui é um pouquinho mais complexa, tá? Então, tomem cuidado, olhem, revejam, deem uma olhada em sequências alternadas, tá? Para vocês não ficarem muito perdidos, tá? Porque realmente é uma coisa um pouquinho complexa, digamos assim. Não é difícil, tá? Mas também não é uma coisa tão trivial assim de se fazer, tá bem, pessoal? Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá like, se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações, convide os colegas e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!